que o povo brasileiro é conservador. Todas as pesquisas de opinião, sem exceção, mostram que os brasileiros são conservadores. A Folha de São Paulo, há um certo tempo atrás, publicou uma pesquisa a respeito sobre a orientação política dos brasileiros. A pergunta era, categoricamente, você é de esquerda, centro ou direita? Qual foi a resposta? Saiu na primeira página da Folha de São Paulo, tem isso cuidadosamente arquivada. 47% dos brasileiros serão de direita, 23% de centro e só 30% de esquerda. Houve uma outra pesquisa sobre o aborto, também feita pela Folha de São Paulo. Eram 73% contra o aborto. Houve uma outra pesquisa, um assunto muito polêmico hoje em dia, mas que eu tenho minhas posições muito claras sobre isso, porque eu sigo o que está na doutrina católica, sobre a questão do homossexualismo. Muitas pessoas, quando perguntam, você é contra os homossexuais? As pessoas ficam inibidas de dizer o que pensam. Mas fizeram uma outra pergunta mais inteligente. Você gostaria de ter um filho homossexual? 98% responderam que não. Sobre o direito de propriedade, a imensa maioria dos brasileiros é a favor do direito de propriedade e contra as invasões de terra. Eu não estou vendo quem é o coronel que está representando o general comandante aqui. Bom, coronel, apesar de todas as críticas, toda a campanha de difamação que há contra as Forças Armadas, todo ano a Fundação Getúlio Vargas, que até há pouco estava na mão do PT, faz uma pesquisa sobre a confiabilidade das várias instituições. Todo ano, sem exceção, nunca houve uma exceção, a entidade está em primeiro lugar, são as Forças Armadas. A igreja, que me permite, coronel, a meu ver, deveria estar em primeiro lugar, porque são os direitos de Deus, estava até algum tempo atrás em sétimo lugar. Quando houve aquele grupo de bispos de São Paulo, liderado pelo bispo Guarulhos, que fez uma campanha contra o aborto, a igreja saltou para o segundo lugar. E estava na exposição motivo da Fundação Getúlio Vargas, que a igreja, de fato, tinha saltado do sétimo para o segundo, por causa da posição conservadora de alguns bispos do estado de São Paulo. Todas as pesquisas, aliás, houve uma pesquisa, uma reportagem, a revista Suel, alguns anos atrás, que estava uma reportagem de capa. Surpresa, a juventude brasileira é careta. Todas as respostas eram de índole conservadora. O ideal da juventude, qual? Uma família estável. Confiava mais na família que no governo? Bom, também pudera. Contra o aborto. A favor do serviço militar obrigatório. Todas as pesquisas, todas as respostas. Quer dizer, o Brasil é conservador. E, portanto, eu os felicito de ter escolhido o nome Primeiro Encontro Sul-Mato-Grossense Conservador. Eu acho uma coisa muito... porque é exatamente um dos pontos nós precisamos nos convencer que nós somos maioria. Se eles dominaram o país até há pouco, é por causa da falta de mobilização, de articulação dos conservadores. Mas exatamente esse encontro tem como objetivo qual? É consolidar o nosso pensamento conservador, nos fixar nessa posição conservadora. E com isso eu entro diretamente na matéria que me foi proposto, que é o Brasil, uma nação predestinada a um futuro glorioso. Eu vou levantar alguns temas exatamente para nos ajudar a ver qual foi o nosso passado, qual é a nossa herança e como nós vamos projetar isso para o futuro. Como retomar as vias abençoadas da divina providência para a nossa pátria. Nós temos tudo para ser das primeiras nações do planeta. Nós temos uma área que é metade da América Latina. Nós temos a maior área cultivável do mundo. Não há nenhum país que tenha uma área cultivável tão grande quanto o Brasil. O que tem salvo o Brasil ultimamente, o que é? A agricultura e a pecuária, o agronegócio. Para terem ideia do que é o potencial no Brasil, isso não se fala suficientemente.
Hoje, nós brasileiros alimentamos 1 bilhão de pessoas. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, que é a 7ª parte da humanidade é alimentada pelo Brasil. E segundo estudos da Embrapa, nós temos a possibilidade de alimentar facilmente 2, 3 bilhões de pessoas. Basta sobrevoar o Mato Grosso para ver quantas áreas estão, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, quantas áreas estão disponíveis para a agricultura. Nós temos tudo para ser os principais países do mundo. Mas eu queria exatamente levantar alguns pontos, algumas pinceladas sobre a nossa história, para reavivar a nossa memória histórica, para depois levantar um ponto central a respeito de qual seja o grande problema do Brasil e do mundo. Eu considero que nós estamos, o mundo todo está numa crise muito grande, mas está numa encruzilhada muito grande também. E com possibilidades de sair dessa crise, dessa encruzilhada, voltando às vias que nos foram traçadas pela divina providência, voltando à casa paterna. Sócrates, o filósofo grego, quando os gregos lhe perguntaram o que nós vamos fazer para voltarmos a sermos felizes, Sócrates respondeu simplesmente o seguinte: façam aquilo que faziam quando eram felizes. O mundo atual está num estado psicológico um pouco semelhante ao filho pródigo da parábola do Evangelho, que pediu a sua parte da herança, foi para a cidade achando que ia multiplicar a sua fortuna, que ia gozar a sua vida. Algum tempo depois estava reduzido a cuidar de porcos e, como alimento, poder participar do alimento dos porcos. Nesse momento é que ele teve vontade, lhe voltou a ideia: eu preciso voltar à casa paterna. E voltando à casa paterna, o pai de longe o avistou e o reconheceu, foi ao seu encontro, o abraçou, o perdoou e o trouxe de volta à casa paterna. E é isso que nós vemos querer para o Brasil, e é isso que nós vemos que um número crescente de brasileiros quer. Eu tenho viajado muito por esse Brasil afora, e em toda a parte que eu vou, eu encontro grupos de jovens conservadores, católicos, e são militantes, combativos. Eles querem um Brasil melhor. Eles querem aquilo que a multidão bradava nas nossas ruas até há pouco: nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Eu quero meu Brasil de volta. Quando eles dizem eu quero meu Brasil de volta, o que é esse Brasil? Não é voltar ao regime do Itamar Franco, ou do Collor, ou do Sarney, ou mesmo do regime do período do governo militar, ou o tempo do Dutra, o Getúlio Vargas, etc. É muito mais. É que nós temos uma intuição que nós temos uma grande vocação. O Brasil é um país abençoado. Um Brasil que nasceu à luz do Cruzeiro do Sul. Não há nenhum país no mundo, o Cruzeiro do Sul é visto em todo o hemisfério sul, mas não há nenhum país no mundo que tem um apego pessoal, como se fosse ao Cruzeiro do Sul, como nós brasileiros. Nós consideramos o Cruzeiro do Sul uma constelação nossa. Mas por quê? Porque nós sentimos que nós temos essa bênção. Aliás, quem pela primeira vez discerniu no firmamento do hemisfério sul essa constelação foi o mestre João, que era o cartógrafo da Esquadra de Cabral. Portanto, o Brasil nasceu à luz da Cruzeiro do Sul, iluminado pela cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo, que simbolizava a cruz e que nos dava, dava exatamente o rumo aos navegantes. O Brasil teve como primeiro monumento na sua história qual? Uma Santa Cruz. É preciso que leiam a carta de Pedro Vaz Caminha, que é uma carta profética. É uma carta que pode dizer que é a certidão do nascimento do Brasil, mas é uma carta profética, em que ele relata exatamente os primeiros contatos dos nossos ancestrais portugueses com nossos ancestrais índios e a harmonia que nesses primeiros contatos. E ele relata como os índios ajudaram os portugueses a levantar essa primeira cruz. O Brasil teve como primeiro ato de sua vida pública uma Santa Missa. E Pedro Vaz Caminha também relata o respeito com o qual os índios assistiam a essa missa. É muito bonito ver a descrição, porque ele relata como os índios não sabiam exatamente o que era, mas intuíram, aliás, uma das características dos índios é a intuição, intuíram
que algo de sagrado, algo de sublime estava se realizando. E de fato, não podia haver nada mais sublime, porque na Santa Missa, no momento da consagração, pela primeira vez esteve aqui no Brasil, com seu corpo, sangue, alma e divindade, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, e assim, primeiro nome em terra de Santa Cruz. E o Brasil depois desenvolveu-se muito. Graças à colonização portuguesa, colonização no sentido de explodir, os portugueses foram cultivando o Brasil, nossos ancestrais. E é muito bonito ver o fecho da Carta de Caminha. A última frase da Carta de Caminha, que acho muito bonita, eu tenho aqui, é a carta de Pedro Vaz Caminha, dirigida ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso. Ele diz: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento de nossa Santa Fé. A primeira preocupação era o acrescentamento da nossa Santa Fé. Era dar aos índios aquilo que era mais importante, a catequese. Hoje fala-se muito do problema indígena. A solução não é mantê-los numa área indígena, numa espécie de jardim zoológico humano, em que eles não podem ter contato com o progresso. Eles são nossos irmãos, são filhos de Deus como nós. Nós devemos querer para eles o que é melhor, em primeiro lugar, a catequese, em segundo lugar, a civilização, a cultura, e eles mesmos dizem isso. E a solução está aí. Não está em novas áreas indígenas. Pelo contrário, é preciso assimilá-los. E não é aqui no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso que eu devo insistir nesse ponto, porque no Brasil, todos os brasileiros têm um pouco de sangue índio, um pouco de sangue negro, um pouco de sangue branco. Mas aqui, e mais ainda no Mato Grosso, esse fenômeno é muito mais marcante, e que foram assimilados. Foi uma das bênçãos da nossa civilização. Qual foi? Foi a miscigenação, em que nós somamos a fé e o espírito empreendedor do português a intuição e ao maravilhamento do índio, e a força e a bondade, o afeto da raça negra. Deu esse povo fabuloso que é o povo brasileiro. Eu tenho muitos parentes europeus. Eles vêm ao Brasil, ficam maravilhados com as belezas naturais, mas ficam fascinados com a bondade do povo. Mas ficam fascinados. O que mais os impressiona é a bondade do povo brasileiro. Por quê? Porque exatamente há esse calor humano, esse gosto de ajudar, esse gosto de servir ao próximo, há esse amor ao próximo, que é a condição fundamental para qualquer relacionamento humano. E assim o Brasil foi se desenvolvendo. Houve, no início, as capitanias hereditárias, depois vieram os governadores gerais, com Tomé de Souza, e mais uma vez, no regimento Tomé de Souza, dado pelo rei Dom João III, que sucedeu no Manuel Venturoso, o rei diz ao primeiro governador: mas, não, a principal coisa que me levou que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa Santa Fé Católica. É sempre a preocupação da catequese. Era salvar essa gente. O Brasil, eu simplifico muito, teve o seu primeiro município em 1532, São Vicente, com uma característica. Os municípios fundados no Brasil tinham exatamente as mesmas prerrogativas, os mesmos privilégios, a mesma estrutura orgânica dos municípios portugueses. O Brasil era uma continuação de Portugal. Nós tivemos o período, eu estou correndo muito na história, em 1580, o Brasil, com a morte do rei Dom Sebastião, depois a morte do cardeal Dom Henrique, passou a ser dominado pela Espanha, de 1580 a 1640. Vejam o que é o espírito empreendedor dos nossos ancestrais bandeirantes. O Brasil passou a ser independente 60 anos depois. Em 60 anos, o Brasil era 3 vezes maior. Nós éramos uma faixa de terra que ia de Marajó até Laguna, em Santa Catarina. Quando o Brasil voltou a ser independente, no Tratado de Madrid, com o princípio Ut Possidetis, nós crescemos 3 vezes.
Aí nós vemos o que é a fibra desse povo. Aliás, não é aqui no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso que devo insistir nesse ponto, porque o progresso desses dois estados tem sendo são um exemplo para o Brasil. Grande dos celeiros do Brasil são exatamente esses dois estados, e que se desenvolveram recentemente, graças ao que é a fibra, o espírito empreendedor dos brasileiros e dos que aqui vieram. Nós tivemos, a partir de 1640, o Brasil passou a ser chamado o Estado do Brasil. Era a joia da coroa. E o Brasil passou a ter os seus deputados nas cortes em Portugal. As cortes eram o parlamento, que tinham os mesmos direitos dos deputados do Alentejo, do Porto, do Sul, do Portugal, do Algarve, etc. Tinham os mesmos privilégios. Não havia diferença, não havia capice de minúcia por ser deputado brasileiro, porque eram portugueses do Brasil. Em 1808, houve uma data marcante para a nossa história. Foi a vinda de Dom João VI, da família real, para o Brasil. Aliás, é interessante que talvez foi uma das datas mais festejadas nos últimos tempos no Brasil. Quando houve o centenário da República, em 1989, houve uma cerimônia em Brasília que devia ter umas 50 pessoas, o presidente da República, os ministros, etc. Em 2008, no segundo centenário da chegada da família real ao Brasil, houve eventos no Congresso Nacional, em praticamente todas as Assembleias Legislativas do Brasil, e um sem número de prefeituras. Meus irmãos, sobretudo meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, e eu, meus outros irmãos, tivemos que nos desdobrar para atender o número de pedidos para as solenidades em Assembleias Legislativas, em câmaras municipais, etc. Foi dos festejos mais festejados do caso. Por quê? Porque marcou a nossa história. A historiografia republicana procura fazer uma caricatura do que foi o nosso passado. Dizem que Dom João VI, que aliás era príncipe regente apenas naquele tempo, que a rainha era Dona Maria I, aliás uma santa rainha, que é um fujão, que fugiu de Napoleão, não é verdade? Foi uma retirada estratégica brilhante. Napoleão odiava Dom João VI, porque dizia, foi o único rei que me enganou. Aos outros ele venceu no campo de batalha, os prendia, os submetia e dominava sua nação. Dom João veio para o Brasil, deixou as tropas de Napoleão, chefiadas pelo general Junot. Quando chegaram às colinas que circundam Lisboa, deixaram literalmente haver navios, daí vem a expressão exatamente, deixar uma pessoa ver navios, a origem histórica dessa expressão vem exatamente desse fato histórico, do fato de Napoleão as tropas de Napoleão ficaram a ver navios. Aliás, é interessante a origem histórica dessas expressões. Por exemplo, madeira de lei. Todos ouviram falar de madeiras de lei. Qual a origem dessa expressão? É que o rei Dom João III, que substituiu Dom Manuel Venturoso, vendo que os piratas vinham aqui saquear nossas florestas, fez uma lei pela qual certas madeiras nobres só poderiam ser cortadas com autorização das cortes, com autorização do governo, para preservar nossas matas. Outra expressão que muitos ouviram falar, terras devolutas. Qual a origem da expressão terras devolutas? Poucas pessoas sabem. São as terras, hoje em dia fazem terras devolutas, terras do governo. Mas qual foi? Com as capitanias de terras, como não haviam prosperado, só duas prosperaram, São Vicente e Pernambuco, a coroa, o governo português, as cortes, negociaram a devolução das terras. Não foram confiscadas, foram devolvidas. A última capitania foi devolvida em 1759. Por quê? Porque eles respeitavam o direito de propriedade. Foram dadas, então tem que ser negociada a devolução. E até hoje fala-se terras devolutas.
Dom João, aqui chegando, deu-se conta que um estudo, um projeto de um grande brasileiro era o futuro do mundo luso. Quem era esse brasileiro? José Bonifácio de Andrade Silva, que havia feito um estudo que previa a formação de uma comunidade de nações de língua lusa, englobando todo o mundo luso, Brasil, Portugal, Algarve, Angola, Moçambique, Goa, Damão e Dio, a Índia, o Timor-Leste, lá do outro lado do planeta, todo mundo luso, uma comunidade de nações com a sua autonomia gradativa, na medida que progredisse, com capital no Rio de Janeiro. Isso explica o fato de que Napoleão, tendo sido derrotado em 1814, Dom João VI só voltou para Portugal em 1821, 7 anos depois. Ele, de fato, não queria voltar. Ele queria continuar aqui. Euclides da Cunha, que é republicano e, portanto, insuspeito, no seu livro da Independência à República, diz que nunca na história do Brasil se sentiu a ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. Absolutamente todo, ele lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Hoje se fala do Jardim Botânico do Rio. E a impressão foi um jardim botânico para lazer, não. A sabedoria dele foi criado para a adaptação das plantas de outros continentes aqui para o Brasil. Pois a manga não é originária do Brasil, com a cana não é originária, já tinha vindo antes, café também. O coco não é brasileiro. Todas as plantas foram adaptadas no Jardim Botânico. Mas depois tem a Biblioteca Nacional, tem o Banco do Brasil. O primeiro banco da história de Portugal foi o Banco do Brasil. As primeiras escolas de engenharia foram no tempo de Dom João VI, foram as Fenais no Rio de Janeiro, as primeiras escolas de... Assim por diante, seria longo enumerar tudo que Dom João VI fez. Mas, no fim, ele voltou a Portugal forçado por uma revolução no Porto, uma revolução que ameaçava lançar Portugal num verdadeiro caos, como foi a Revolução Francesa. Mas deixou o seu filho, o herdeiro da coroa, como regente. E ao partir, ainda lhe deu um último conselho. Meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Pões tu esta coroa em tua cabeça, antes que o aventureiro o faça. Graças a isso, nós mantivemos a nossa unidade territorial, nossa unidade política, a nossa unidade social e até psicológica admirável, invejada por todos os nossos vizinhos. Eu me lembro uma vez de uma conferência no Chile, na Universidade del Mar, que é uma universidade da Marinha chilena que seria o equivalente aqui no Brasil ao ITA para a nossa Força Aérea, Instituto Tecnológico da Aeronáutica para a nossa Força Aérea. É uma universidade para estudar o mar. O Chile, um país esmagado entre o Pacífico e os Andes, tem uma costa marítima muito grande, tem essa universidade. E estava o almirantado chileno. E os almirantes, no fim da palestra, diziam: a grande diferença entre o Brasil e os países pan-americanos resulta da forma com a qual foi feita a independência. E diziam eles: a nossa tragédia, eles chilenos diziam, é que não havia em Madrid um rei com a sabedoria de Dom João VI. Nós pedimos a Madrid que enviassem príncipes para continuar a obra de Espanha na América, e nunca nos ouviram. Ao passo que Dom João, ao partir, deixou seu filho, o herdeiro da coroa, e ainda ele sugeriu que fizesse a independência. Donde a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho que se tornará maior a conselho paterno, do que resultado de revoluções sangrentas dos caudilhos que queriam ser presidente da República para sua respectiva área de influência. Resultado, diziam os chilenos, nós nos dividimos, subdividimos, e até hoje não encontramos nossa identidade. Ao passo que os brasileiros têm uma consciência da unidade nacional e de sua identidade que todos nós, hispano-americanos, invejamos. Essa é a realidade. Bom, tivemos o primeiro reinado até 1831, o período da regência até 1840. Em 1840,
com certa dificuldade, certas revoluções separatistas que havia, os regentes chegaram à conclusão que a solução para garantir a unidade da nação era antecipar a maioridade de um menino com 15 anos incompletos. Bastou que ele assumisse a chefia de Estado, que o Brasil se pacificou, o Brasil consolidou a sua unidade e iniciou-se o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história. Foram 49 anos em que se respeitaram escrupulosamente todas as leis. Não há uma acusação de qualquer violação de alguma lei, uma prepotência do imperador. Não houve nenhuma vez estado de sítio, censura da imprensa ou qualquer tipo de limitação dos direitos brasileiros. Pelo contrário. E graças a essa unidade, essa estabilidade, sobretudo essa continuidade que a monarquia lhe garantia, e aí é uma diferença, me permitam dizer, a grande diferença entre monarquia e república é que na monarquia se pensa nas futuras gerações e na república se pensa nas futuras eleições. É o que nós estamos vendo. Depois o que passou aqui no Brasil já só se fala nas futuras eleições. Bom, houve segundo reinado com um progresso extraordinário. O Brasil passou a ter os países modelos na América do Sul e estava ombreando com os Estados Unidos em vários pontos. Nós fomos o segundo país do mundo a termos selo postal, segundo país do mundo a termos uma rede telefônica. Nós temos a segunda marinha também do mundo. Sob todos os pontos de vista, o Brasil teve um progresso enorme. Mas sobre o telefone, eu tenho um documento muito interessante que eu quero mostrar aqui. Em 1876, por ocasião do primeiro centenário da independência norte-americana, Dom Pedro II viajou aos Estados Unidos representando o Brasil para participar dessas comemorações. É um pouco hilariante, mas quando a presidente Dilma esteve nos Estados Unidos, o presidente Obama lhe deu um documento que a gente se pergunta se ele não fez isso com uma certa má fé, fazendo um pouco chacota do Brasil. O documento, essa aqui é uma cópia que eu já tinha antes. Mostra para o público. Todos aqui podem ver. Vamos para lá e para cá. É Dom Pedro II. Essa é uma folha de um jornal americano, exatamente noticiando a ida de Dom Pedro II aos Estados Unidos, chamado-se Harper's Weekly, do dia 15 de abril de 1876. E o que se lê aqui? The Coming Emperor, o imperador que está vindo. Então tem esse medalhão Dom Pedro II, e está aí o que vem. O imperador Dom Pedro II do Brasil deixou o Rio de Janeiro no dia 26 de março, no vapor Helvétius, vapor em inglês Helvétius, quer dizer, um vapor de carreira, não era um vapor especial. E deve chegar provavelmente a Nova York no dia 20 de abril. Ele está acompanhado pela imperatriz Teresa, a dona Teresa Cristina. Junto às suas majestades, sua comitiva consta do Visconde Bom Retiro, ministro de Estado, 1, do Almirante de la Mare, 2, o senhor Macedo, 3, e uma dama de companhia da imperatriz, 4. Comparem. Foi tal o sucesso dele que nas eleições nos Estados Unidos eles mantêm muitas tradições. Lá, numa eleição, se pode escrever o nome de quem quiser na célula para presidente da República. Na eleição que seguiu, ele teve um bom número de votos. Mas ele, depois de participar dos festejos, foi à exposição de Filadélfia. E lá viu um stand de um inventor, de um senhor completamente desconhecido, um tal de Graham Bell, que havia inventado um aparelho com o qual se poderia falar à distância. Ele, que era um sábio, um estudioso, pensava sempre procurando os últimos progressos para o bem de sua pátria, fez questão de experimentar o aparelho inventado por Graham Bell. Era uma caixa com uma série de fios, uma marinha de fios, com um funil no qual se falava, um outro funil que se põe no ouvido, bem diferente desses nossos celularzinhos.
Grambel estendeu um fio até o outro lado da exposição e saudou a Dom Pedro II. Não se viam, bem, uma certa distância. E o imperador, ouvindo aquele funil falar, disse: meu Deus, isto fala. My God, it speaks. Isto fala. Nos dias seguintes, jornais americanos publicaram: meu Deus, isto fala, exclamou o imperador do Brasil ao experimentar o invento de Grambel. Com isso, o telefone se popularizou nos Estados Unidos e segundo país do mundo a ter uma rede telefônica foi o Brasil. E assim haveria vários outros pontos. Nós tínhamos as maiores redes ferroviárias da época, eram mais de 18 mil quilômetros de rede ferroviária, construíam-se 800 quilômetros de ferrovia por ano naquele tempo. Um outro dado diz que o espelho no regime é a sua moeda. O padrão da nossa moeda foi estabelecido com a libra esterlina em 1841, era 27 pence por R$1.000. No dia 15 de novembro de 1889, nossa moeda valia 27 pence e 3/4. A libra esterlina havia se desvalorizado um pouco, a nossa moeda se manteve. A mesma quantidade de ouro e de prata nas moedas. Bastou que viesse a República, que de 15 de novembro a 31 de dezembro já houve 11% de inflação, 1890, 41% de inflação, e depois todos nós conhecemos o resultado. Esse era o Brasil. E esse é o Brasil que, quando os brasileiros saem às ruas, dizem: eu quero meu Brasil de volta. Um detalhe, com isso eu encerro a descrição do passado do Brasil. A princesa Isabel. Havia uma chaga social no Brasil, como havia em toda a América. Quem começou o tráfico negreiro não foram os portugueses, foram os ingleses. Por influência do protestantismo, da pseudo-renascença, em que voltaram os valores do paganismo. Mas, no Brasil, havia escravidão, o imperador era contra, Dom Pedro I era contra, Dom Pedro II era contra, mas o parlamento não aprovava a lei de libertação dos escravos. Foi preciso enviar a princesa Isabel, que, fazendo uso das forças que certos momentos históricos as mulheres podem fazer, que os homens não fazem, ela provocou um incidente com o presidente do Conselho de Ministros, que era o Barão de Cotegipe, que se demitiu, e com o auxílio de um grande pernambucano, o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, conseguiu finalmente que o parlamento aprovasse a abolição do elemento servil no Brasil. Depois disso, ela foi cognominada Redentora e quiseram construir um monumento para ela no Rio de Janeiro. E ela disse: não, eu não quero um monumento para mim, eu quero um monumento para o Redentor e lá no Alto Corcovado. Daí o Reino do Corcovado. Essa documentação está toda na Arquidiocese do Rio de Janeiro, em que conta todos esses fatos. Tem toda a documentação a respeito exatamente da construção do Cristo Redentor. E como tudo iniciou-se com essa atitude da princesa Isabel. Eu não vou falar sobre a cultura, sobre outras coisas. Veio o 15 de novembro, um golpe de uma minoria, de um grupo de uma seita positivista, que logo depois do golpe iniciou uma verdadeira caçada de todo o nome de santos. Foi abolido todo o nome de santos, monumentos, cruzes nos tribunais, etc. Por quê? É um positivismo, só existe a realidade concreta. Era uma seita minoritária. Dom Pedro, depois de ter sido 40, ele foi imperador do Brasil durante 31 a 89, 58 anos de direito. E de direito, de fato, durante 49 anos. Ele foi para a Europa com a roupa do corpo. Deodoro, Marechal Deodoro, que não era republicano, uma carta no Arquivo Histórico do Rio de Janeiro, para o sobrinho dele, Clodoaldo da Fonseca, em que disse textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Deodoro sabia que Dom Pedro II ia para o exílio com a roupa do corpo. De fato, ele não tinha nada. Chegando em Portugal, forneceu a imperatriz Dona Teresa Cristina, não tinha dinheiro para as exéquias de sua esposa. E ele mesmo faleceu
num hotel segunda categoria em Paris. Mas Deodoro, sabendo exatamente desse conhecia bem Dom Pedro II, mandou um emissário a bordo do vapor que o levava para o exílio para oferecer uma dotação para que ele tivesse um exílio dourado. Adotaram 5.000 contos de réis. Era muito dinheiro. Basta considerar que R$1.000 era 0,9 gramas de ouro. 5.000 contos, portanto, seriam 4.000, equivalente a 4.500 quilos de ouro. Dom Pedro perguntou ao emissário Deodoro: de onde veio esse dinheiro? Do Tesouro Nacional. Por ordem de quem? Do Marechal Deodoro. Isso foi votado pelo Parlamento? Não, apenas uma ordem do Marechal Deodoro. Isso eu não posso aceitar. Porque nenhum brasileiro tem o direito de tocar um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do Parlamento. Ele foi pobre para o exílio. Só levou do Brasil um punhado de terra que ele queria ter no seu travesseiro no momento de recostar a cabeça para entregar sua alma a Deus. Assim terminou o regime de Dom Pedro II. Mas podemos perguntar, mas como é que ele mantinha a ordem no Brasil? Eu tenho um documento aqui de um brasileiro, de um autor brasileiro, que era considerado na época progressista, esquerdista, Monteiro Lobato. Um artigo que ele escreveu já dou a data exata, bom, não tem a data, mas o título do artigo é A Luz do Baile. Então, ele diz: a 2 de dezembro nasceu, a 5 de dezembro faleceu Dom Pedro II. Quem foi esse homem que não deixou lembranças nesse país? Apenas o imperador. Depois ele vem, eu salto um trecho e dizem assim: a sua função no formar da nacionalidade brasileira não está bem estudada. Era um ponto fixo, era uma coisa séria, um corpo como os dá na natureza, dotados de força catalítica. Agia pela presença. O juiz era honesto, se não por injunções da própria consciência, pela presença da honestidade no trono. O político visava o bem público, se não por determinismo de virtudes pessoais, pela influência catalítica da virtude imperial. As minorias respiravam, a oposição possibilitava, o chefe permanente das oposições estava no trono. A justiça era um fato, havia no trono o juiz supremo e incorruptível. O peculatário, defraudador, o político negocista, o juiz venal, o soldado covarde, o funcionário relapso, o mau cidadão, enfim, por força de pendores congeniais, passavam muitas vezes a vida inteira sem incidir num só deslize. A natureza propelia ao crime, ao abuso, à extorsão, à violência, à iniquidade, mas sofreava as rédeas aos maus instintos, à simples presença da equidade e da justiça no trono. A mesma gente, o mesmo juiz, o mesmo político, o mesmo soldado, o mesmo funcionário, até 15 de novembro, honesto, bem-intencionado, bravo cumpridor dos deveres, percebendo na ausência do imperial freio, ordem e soltura, desassamar ao catédo maus instintos mantidos em quarentenas. Depois ele dá uma comparação muito interessante, que é: Dom Pedro II era a luz do baile. Muita harmonia, respeito às damas, polidez maneiras, joias de arte sobre consolos, dando ao conjunto uma impressão genérica de apuradíssima cultura social. Extingue-se a luz, as senhoras sentem-se logo apalpadas, trocam-se tabefes, ouve-se para o lavrar de tarimba, desaparecem as joias. Como? Se era a mesma gente? E ele, por mais adiante, continua: de norte a sul, o povo lamuria a sua desgraça e chora envergonhado que perdeu. Tinha um rei? Tem sátrapas. Tinha dinheiro? Tem dívidas. Tinha justiça? Tem cambalachos de toga. Tinha parlamento? Tem antessala de flâmulas. Tinha o respeito do estrangeiro? Tem irrisão e desprezo. Tinha moralidade? Tem um impudor deslavado. Tinha soberania? Tem cônsules estrangeiros assessorando ministros. Tinha estadistas? Tem pegas. Tinha vontade? Tem medo. Tinha leis? Tem estado de sítio. Tinha liberdade de imprensa? Tem censura. Tinha brio? Tem fome. Tinha Dom Pedro II? Tem? Não tem. Era? Não é.
Esse é o comentário de um homem considerado bem avançado na época. Esse é um outro documento interessante. Quem redigiu o decreto de proclamação da República, Rui Barbosa. Rui Barbosa, que há algum tempo se lamentava, dizendo que na monarquia o parlamento era uma escola de estadistas. Na República transformou-se numa praça de negócios. Eu não sei o que ele diria se fosse a Brasília hoje. Mas tem um trecho aqui que certamente vários aqui conhecem. É um trecho de um discurso de Rui Barbosa em 1914. Ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça na mão a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Só que ninguém conhece a frase seguinte. Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, o homem que tinha uma certa norma em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam, a que, acesa no alto, guardava redondeza, como um farol que não se apaga em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são tarudos. Na República, todos os grupos se alinharam no movimento dos partidos, da ação do governo, das práticas das instituições. E aí continua Rui Barbosa sua catilinária contra o regime, cujo decreto número 1 foi redigido por ele, em que dizia textualmente: está provisoriamente proclamada a República no Brasil. Bom, com isso, sobre o período republicano, não me estendo, porque todos nós o conhecemos. Quase diria, todos nós o sofremos. Mas nós estamos vivendo um momento histórico muito interessante no Brasil. Porque no meio desse caos que o Brasil foi lançado por um partido que tinha o objetivo claro e declarado de fazer do Brasil um país socialista. Lembra-se que o ministro José Dirceu disse claramente, quando tomou posse como chefe da Casa Civil, que eles tinham um objetivo de ficar 30 anos no poder, fazer do Brasil um país socialista. Eu tenho uma entrevista do presidente Lula ao jornal El País de Madrid, que também diz claramente: o nosso objetivo é fazer do Brasil um país socialista. Isso diz claramente. Quer dizer, eles queriam fazer do Brasil um país soviético. Basta lembrar-se, os que estudaram esse ponto, o Plano Nacional de Direitos Humanos do presidente Lula, apresentado num apagar de luz do governo. A quem estuda aquele plano vê que ali havia um plano de fazer do Brasil uma república soviética, porque ficaria tudo dependente da Secretaria da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Haveria os conselhos municipais de direitos humanos, conselhos estaduais, os conselhos, tudo dependente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As Forças Armadas, a polícia, o direito de propriedade, o ambiente, absolutamente tudo dependeria desses conselhos. Ora, se pegar um dicionário russo-português, procure a palavra sovieta. Sovieta quer dizer conselho, conselho popular. E é o que eles queriam impor no Brasil. E que seria um meio de manter o Brasil escravizado a um partido. O mensalão, etc., foi reconhecido por eles. É um meio de fazer caixa para corromper, para comprar, para continuar, pôr em prática esse projeto. Que depois foi apresentado pela presidente Dilma, um outro projeto semelhante ao PNDH, que eu nem me recordo exatamente, mas um semelhante, mas era a mesma coisa que eles tentavam por outra forma. O Brasil, em certo momento, disse: basta, chega. Foi bonito ver que as multidões saírem às ruas, no Brasil inteiro, bradando: nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Quero meu Brasil de volta. Qual é o Brasil que eles querem? Esse Brasil harmônico, esse Brasil que tinha um progresso verdadeiro, esse Brasil com o qual todos nós sonhamos. Um Brasil harmônico, com progresso, conservador,
mas conservador não quer dizer falta de progresso, mas são as bases do progresso, etc. Mas esse é interessante porque essa situação resulta do quê? Nós estamos assistindo à ruína, o fracasso e a ruína das utopias igualitárias socialistas. E não é só no Brasil. Assim foi na União Soviética. O início do fim da União Soviética foi no dia 1º de maio de 1989, quando o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, saiu, foi a comemoração do Dia do Trabalho, na Praça Vermelha, e foi vaiado solenemente pela multidão. Só a Folha de São Paulo publicou essa notícia, aliás, em primeira página. O que apareceram? Bandeiras da Rússia Imperial, pôster do Tsar, da Tsarina, do Tsarevich. No fundo, é os russos dizendo que eram a Rússia de volta, que era a Santa Rússia de volta. Depois fizeram esses cambalachos todos e acabou na mão do Putin, que é a KGB. Mas enfim, há um sentimento de desconformidade. Nos próprios Estados Unidos, fato interessante, houve as eleições americanas, em que a situação estava caótica. Mas nos Estados Unidos, as pessoas começam a se perguntar, valeu a pena a República? O New York Times, que é o jornal mais famoso do mundo, publicou esse artigo aqui, com uma coroa, às vésperas da eleição, dia 6 de novembro de 1916, considera a monarquia. E é um artigo dizendo o seguinte: no momento que os Estados Unidos estão os dois candidatos degladiando, foi a eleição certamente mais suja da história americana, em que os candidatos se acusaram das piores imundícies. Nem no Brasil houve uma coisa assim. Esse articulista sugere o quê? Olhem para os nossos irmãos canadenses, que vivem no regime monárquico, com uma verdadeira democracia, de uma forma ordenada, e são os primeiros países do mundo. E, de fato, se nós formos ver no panorama mundial, quais são os países mais alto IDH do planeta, entre os 10 primeiros, apesar das monarquias são muito menos numerosas que as repúblicas, são monarquias. Aqui tenho, vou te pedir para um assessor meu tirar da internet, nas vésperas da minha viagem, o ranking do IDH. Em primeiro lugar está quem? A Noruega, uma monarquia. Segundo lugar, Austrália, monarquia. Terceiro lugar, a Suíça, que não é nem república nem monarquia, mas no regime cantonal. Eles não têm presidente da república. São ministros que se revezam na chefia de Estado. Quarto lugar, Holanda, monarquia. Quinto lugar, os Estados Unidos. Sexto lugar, Alemanha. Sétimo lugar, Nova Zelândia, monarquia. Oitavo lugar, o Canadá, monarquia. Nono lugar, Singapura, que é um entreposto comercial, etc. Praticamente sem território. 10º lugar, Dinamarca. Depois continua, vem a Inglaterra, etc, etc. Quer dizer, a maioria dos países, primeiros países mais altos, por quê? Porque é o regime que garante essa estabilidade. Eu ainda há poucos dias atrás participei em São Paulo de um evento, que é um jantar de gala do Instituto Mises, que é um instituto a favor da livre iniciativa, que tem, existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, em toda parte. Estava lá um conferencista norte-americano, libertário. Liberdade quer dizer, são aqueles que não querem lei para nada. Mas conversando comigo a respeito desse artigo do New York Times, ele dizia, não, de fato, é um figurão, o Jeffrey Tucker, muito conhecido nos Estados Unidos, ele dizia, não, de fato, um país como os Estados Unidos não funciona com a república. Ou se estabelece um regime no qual há um monarca que lhe garanta essa unidade, que evite essas verdadeiras guerras civis psicológicas que são as eleições presidenciais, ou nós vamos caminhando de dificuldade, problemas, etc., e a nação se divide. Há estudos de psiquiatras norte-americanos que exatamente dizem que as eleições presidenciais equivalem a uma verdadeira guerra civil. O país, no fim de uma eleição, está sangrando, está dividido.
Mal as cicatrizes começam a fechar, já vem a discussão pelas novas eleições. Não funciona. Bom, eu me recordo até, uma vez eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, e não ia defender a monarquia lá, mas todos os americanos são loucos por monarquia, nobreza, etc. Isso é uma coisa assim. E no fim, no meio da palestra, tinha falado, porque petroleira de Fort Worth, Dallas, aquelas megas industriais, eram sobre questões sociais, não era sobre questão de monarquia e república, mas sempre vinham perguntas sobre monarquia. E veio uma pergunta se eu era monarquista. E por quê? Eu disse, eu sou monarquista por tais razões. Aí no auditório levantou que eu sabia que é um mega empresário, levantou a mão e disse, não concordo. E não concordo por duas razões. Em primeiro lugar, eu acho a República superior, porque na República qualquer um pode ser chefe de Estado. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente seu chefe de Estado. Eu disse, olha, o senhor está me provocando, agora ouça. Dizer qualquer um pode ser presidente da República é a mesma coisa que dizer qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar que tem a cabeça entrando no pescoço, vai organizar a sua vida partindo do princípio que vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente seu chefe de Estado, no Brasil, nem aqui, nós não escolhemos absolutamente nada nas eleições presidenciais. O máximo que nós fazemos é optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder que dominam os partidos políticos nos apresentam. E muitas vezes mal maior, mal menor. Mas em terceiro lugar, eu disse para ele, se o senhor está tão convencido das vantagens da República, por que o senhor não proclama uma República na sua empresa? A cada 4 anos, sufrágio universal, vai votar todo mundo, vai votar o senhor, vai votar a faxineira, vai votar o mecânico posto-petróleo, vai votar o chefe do caminhão, vai votar o chefe do setor jurídico, vai votar o engenheiro responsável pelos postos, etc. Cada 4 anos, sufrágio universal. Para saber quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser isso, vai ser aquilo. Ah não, assim ainda vai anarquizar minha empresa. Bom, a mesma coisa. Bom, e assim nós vemos, mas o que é interessante é o seguinte, nós estamos vivendo um momento interessante, o pessoal começa a levantar o problema. No meio desse caos, as pessoas não procuram um ponto de referência. Nos próprios Estados Unidos, quem venceu não foi o Trump, Donald Trump. Quem venceu foi o americano autêntico, que não queria a Hillary Clinton, porque era socialista. Foi o que nós chamamos o hillbilly, o caipira. Mas se chama para fazer chacota, mas na realidade não é. É um americano autêntico que não quer que os Estados Unidos continue num rumo socialista. Foi a mesma coisa com a Inglaterra na Brexit. A Inglaterra quem votou contra a União Europeia, para a Inglaterra sair da União Europeia, foi um inglês autêntico, que quer continuar a ser britânico, quer continuar a ser inglês. Não foram os milionários da City, não foram os grandes industriais, não. Nem os políticos. Foi um inglês autêntico, que estava revoltado com o quê? Com um regime da Europa Unida que tem a pretensão de regulamentar absolutamente tudo. Para terem ideia, até a curva da banana e do pepino está regulamentada pela legislação inglesa. Pela legislação inglesa, não, perdão. A legislação da ditadura de Bruxelas. Isso é questão revoltados. A França, alguns anos atrás, negou-se a aceitar a Constituição Europeia, porque está no acordo da Europa Unida que tudo tem que ser aprovado por todos. Então devia ser feito plebiscito de todas as nações europeias. Querem a Constituição, está sendo apresentada sim ou não. Fizeram na Holanda, a Holanda disse que não. Fizeram na França, a França disse que não. Ah, então nos consulta mais o povo, porque o povo é ignorante. Muito engraçado, né? Mas, bom, as coisas são absurdas, essa legislação, porque hoje tem a ideia que tem que legislar sobre tudo, né? Na Argentina, por exemplo, é proibido pôr sal na mesa dos restaurantes, porque pode prejudicar. São Paulo também. São Paulo não, ainda não. Eu sei que o restaurante não, ainda não chega a esse ponto de loucura. O Espírito Santo é.
Que não pode pôr porque pode aumentar, elevar a pressão. Bom, mas aí cada um sabe o que deve fazer, não precisa, o Estado não pode regulamentar. Mas para entender qual é a realidade que nós vivemos. Para entender isso, vamos ver o que é. Nós temos o quê? Nós temos, hoje em dia, uma civilização que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus. De legislar e organizar-se como se Deus não existisse. Ora, se nós ignoramos a Deus, inevitavelmente nós caímos no caos. Porque ou existe um absoluto, um ponto de referência, ou se cai no caos. No alto de todas as coroas há uma cruz. Essa cruz tem um duplo simbolismo. Em primeiro lugar, é que o rei sabe que tem que prestar contas a Deus. Em segundo lugar, é que ele deve estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se pelo seu povo. Mas é sempre o quê? O ponto de referência é Deus Nosso Senhor. Hoje nós temos o caos jurídico, há vários advogados aqui, entre os quais eu. O caos jurídico no Brasil é total. Por quê? Porque assim como uma lei municipal que contraria a Constituição estadual e uma lei estadual contraria a Constituição federal é nula, com muito mais razão, uma lei que contraria a lei de Deus é nula. Se nós não levamos em consideração o fato da existência de Deus, nós caímos inevitavelmente no capricho do partido de turno, ou do governante de turno. E nós temos, inevitavelmente, como consequência, o quê? A tirania, a instabilidade, a mediocridade e o caos. É o que nós vimos no Brasil recentemente. Um governo tirânico, falam muito contra o regime militar. O brasileiro hoje se sente muito mais coagido, muito mais constrangido pelo governo do que tudo que acusam contra os militares. O termo militar é muito mais liberado que hoje. Mas que nós temos um Estado inteiramente ditatorial. Um Estado que quer abstrair de Deus e acha que pode regulamentar tudo. Que todos os homens são iguais. Então, eu sempre falo no ideal da igualdade. Temos que caminhar para o ideal da igualdade. Vamos entender bem sobre essa questão de igualdade. Nós somos iguais, porque somos todos filhos de Deus. A essência da natureza humana é igual para todos. Mas as diferenças, nós temos diferenças acidentais. E a beleza da sociedade não está no achatamento da sociedade. Está nessa magnífica diversidade das vocações. Cada homem tem a chamada uma determinada vocação. É como uma semente que tende a desabrochar-se. Dessas diferenças acidentais que devem ser proporcionais, harmônicas, hierarquizadas e complementares. São 4 características. Respeitando isso, tem-se harmonia social. Não respeitando isso, nivela-se por baixo e cai-se no caos. Isso é inevitável. Hoje nós temos exatamente o choque de duas concepções entre a propósito do homem, da civilização e da cultura. Uma que é a civilização positivista, que não aceita Deus, ou que diz que o Estado tem que ser indiferente. Outra, a concepção cristã. Nós partimos do princípio, aliás, quer queira, quer não queiram, Deus, Nosso Senhor, existe. Não adianta dizer que não existe, que ele continua a existir. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos livres e inteligentes. Nós não dependemos de um Estado que esteja dizendo e querendo regulamentar toda a nossa vida. Aliás, o Papa Bento XVI, numa declaração recente, disse textualmente:
O Estado não pode que regulamentar a vida dos habitantes a seu bel prazer e a todos os seus detalhes. Pelo fato de nós sermos livres e inteligentes, desse fato se deduzem 3 princípios essenciais para a sanidade socioeconômica de uma nação. O primeiro desse princípio é a livre iniciativa. Onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Basta ver o que deu nos países soviéticos, países comunistas. Ou o que se dá quando o Estado quer regulamentar tudo. Segundo princípio é a propriedade privada, respeito à propriedade privada. O que é a propriedade privada? É a garantia da liberdade. A definição mais curta e mais concisa de propriedade que eu conheço é do Papa Leão III na encíclica Rerum Novarum. Propriedade é trabalho acumulado. Eu trabalho dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais do necessário ao meu sustento. Dia após dia eu acumulo, eu vou somando esse algo a mais. Com isso eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, formo minha empresa, com minha fazenda, o que eu quiser. Se eu não for dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. No Brasil nós já somos 40% de escravos do Estado. Nós temos a maior carga tributária do planeta. Para o quê? Por causa atual. E o terceiro princípio, que é fundamental, que é um princípio de sociologia católica, que é o princípio de subsidiariedade. É o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Eu exemplifico, simplificando muito a realidade. Nós temos na base da sociedade a família. A célula básica da sociedade é a família. Acima da família, o município, o Estado e a União. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias, aquele todo orgânico do município, que não for capaz de fazer. Nesse são as famílias, a entidade dos clubes esportivos, as sociedades culturais, o Instituto de Iniciativa aqui em Campo Grande, e esse todo orgânico do município. Tem que haver governo, mas tem que ser pequeno, deve ser leve, ágil. Por sua vez, o Estado só deve fazer o que as famílias e os municípios não forem capazes de fazer por si. Menor. Finalmente, o governo da União, no topo da pirâmide, só devia fazer o que as famílias, os municípios e os Estados não foram capazes de fazer por si. Quer dizer, o governo da União devia ser pequeno, leve, ágil, capaz de indicar os grandes rumos. E não um governo que intervém em absolutamente tudo, que quer regulamentar absolutamente tudo, partindo do princípio que Deus não existe. Hoje nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo. Um governo da União que esmaga os estados, que sangra os municípios, que escorcham as famílias. Essa é a realidade. Eu toco aqui 2 pontos, apenas para a gente cair um pouco na real. Primeiro, quando ele pergunta o que é um bom governante, muita gente não, um bom administrador. Perfeitamente errado. Governar não é administrar. Governar, em primeiro lugar, é orientar, é estimular, é coordenar, na medida que for indispensável fiscalizar, e apenas naquilo que só o Estado pode fazer, administrar. O que só o Estado é capaz de fazer? E não pode privatizar? A justiça. A justiça, a diplomacia. A diplomacia está a serviço da nação, não está a serviço do partido de turno. As forças armadas, as forças policiais. Isso é o Estado. Mas o resto, quanto mais, melhor. Quanto mais precisa de iniciativa privada, melhor. Um outro ponto que eu vou chocar muita gente aqui. Um dos grandes erros da sociedade atual, do Brasil atual, da organização do Brasil, é o Ministério da Educação. Por quê? Porque usurpa o direito mais fundamental de uma família, que é a educação dos filhos. Havia, antigamente, o Ministério da Instrução, não da Educação,
Quem tem que educar são os pais, as famílias, e não o Estado. Resultado, hoje, nós temos um Estado que tem o Ministério da Educação, tem um programa absolutamente socialista. O Enem, para passar no Enem, tem que ter uma resposta marxista e que procura deformar, usurpar os direitos mais essenciais da família. Eu tenho um amigo em Jundiaí, uma família amiga, que tem vários filhos, e tinha uma filhinha muito boazinha, muito boa menina. E, de repente, a menina apareceu perturbada. E a mãe não sabia o que está acontecendo com essa menina. E depois de 2, 3 dias, a menina continuava perturbada. Ela foi ver os livros do colégio. Encontrou um livro de educação sexual, que é mais a perversão sexual, de perversão de menores, com as coisas mais escabrosas. A mãe foi ao colégio falar com a diretora. Como é que se explica que uma menina de 10 anos, 11 anos, dá uma coisa dessas? Eu não permito que se ensine isso à minha filha. Aí chama a orientadora. E ela disse, não, eu não permito. Tá bem. Se a senhora não permitir, nós vamos denunciar ao Conselho Tutelar e a senhora vai perder o pacto de poder. Isso não é ditadura? Naquilo que é de mais essencial na sociedade? Logo, qual é a solução? É exatamente respeitar, saber ver as coisas como Deus as fez. Respeitar o que? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Ali está codificado. Não precisa muito mais que isso. Certamente deve haver outros advogados nessa sala. Mas quando eu estudei direito, nas primeiras aulas de introdução à teoria geral do direito, as primeiras coisas que a gente aprendia era plurima lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. No Brasil, de 1988, que entrou em vigor a atual Constituição, até hoje, tem mais de 5 milhões de leis, regulamentos, portarias, etc. O caos jurídico mais absoluto. Por quê? Porque não se respeita essa hierarquia da lei. Acima de tudo está o quê? Está Deus Nosso Senhor, está a lei natural, que é, segundo uma expressão muito bonita de São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Todo homem nasce, na medida que ele vai tendo uso da razão, ele sabe que não pode roubar, que tem que respeitar os pais, que tem que respeitar a moral, etc, etc, etc. Está escrito no ser. E depois está codificado em 10 mandamentos. É muito bom. E o direito natural o que é? Há uma definição que eu gosto muito de direito natural. O direito natural que emana da própria natureza, quer dizer, resulta da boa ordem posta por Deus na criação, independentemente da vontade do homem. Quer dizer, é anterior à vontade do homem. Ele é invariável no espaço e no tempo, insuscetível de variação pelas opiniões individuais ou pela vontade do Estado. Isso é de Aristóteles, ainda dos gregos. Ele reflete a natureza como foi criada por Deus. É anterior e superior ao Estado, portanto, deve ser conceituado como de origem divina. É objetivo e não subjetivo. Está impresso no nosso ser. Quais são os direitos naturais que antecedem ao Estado? O Estado não tem o direito regulamentar, regular seu bel prazer. É o direito à vida, o direito à construção de família, o direito ao trabalho, ao direito ao salário justo e familiar, o direito à propriedade, o direito à educação, à cultura, etc. O direito à prática da religião, etc, etc, etc. Mas são direitos que antecedem o Estado. O governo não tem, o Estado não tem o direito de legislar seu bel prazer sobre família, aborto, casamento homossexual, etc, etc. Ele tem que respeitar a natureza como Deus a fez. Ele não tem o direito de fazer reforma agrária, porque viola o direito de propriedade, e não funciona. Mas que a prova disso é a reforma agrária no Brasil.
Não. A reforma agrária no Brasil. Distribuição das terras. Não, o pessoal quer terras, etc. Nós temos, vou dar um dado só. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Só não é maior que os Estados Unidos. Nós temos na agricultura no Brasil cerca de 50, pouco mais de 50 milhões de hectares. Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. De reforma agrária, segundo o INCRA, nós temos 84 milhões de hectares. Qual foi o resultado? O próprio governo petista reconheceu favelas rurais. Nem o suficiente para o seu sustento eles são capazes de produzir. O Lula se vangloriava da cesta básica para os assentados, custando bilhões ao Tesouro Nacional, portanto, nossos impostos. Essa é a realidade. Portanto, a nossa posição católica, nós como cristãos, temos que respeitar a lei de Deus. Nós vamos dizer, não, mas espera um pouquinho, mas o Estado não pode se miscuir nas questões religiosas. Não estou dizendo que deve se confundir a esfera espiritual e a esfera temporal. Mas deve haver uma troca de bons ofícios. Como sempre foi. Como foi no Brasil, no Império. Houve uma troca de bons ofícios. Porque que maior interesse um Estado poderia ter, uma nação poderia ter, do que ter uma população que respeita os 10 mandamentos da lei de Deus. Ainda, se eu perguntar aqui aos presentes qual foi a primeira Constituição da história, muita gente vai responder a Magna Carta de João Sem Terra. Não foi. A primeira Constituição da história foi dada por Santo Estevão na Hungria. É um rei bárbaro, converteu-se à religião católica, ele tinha 100 e tantas mulheres, acertou a vida das 100 e poucas mulheres, ficou com uma. E foi um grande santo. Até hoje, a Hungria se vangloria de Santo Estevão, que é o fundador da nação húngara. E qual foi a Constituição que deu à nação húngara? Foi a primeira Constituição, por Constituição. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho exatamente sugere esse pensamento. Imagine uma nação, uma cidade, uma região, uma nação, que respeite os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveria? Ladrões? Assassinos? Imoralidades? Não. Seria aquilo que nós rezamos todo dia no Pai Nosso: venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seria fazer desse mundo uma antecâmara do céu, uma sociedade harmônica. Portanto, eu não estou dizendo que deve haver confusão entre a esfera temporal e a esfera espiritual, mas essa troca de bons ofícios e esse respeito pela hierarquia que resulta da boa ordem posta por Deus na criação. Eu volto ao que disse Sócrates, com isso eu encerro. Sócrates disse, os gregos perguntaram o que deviam fazer para voltar a serem felizes. Façam aquilo que faziam quando eram felizes. Restaurem a ideia de uma cristandade. A única solução para os problemas atuais, do mundo atual, é esse. Nos Estados Unidos, o lema do presidente eleito era Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. Mas um grupo crescente de americanos respondeu: To make America great, turn back to God. Para fazer a América grande de novo, volte para Deus. E é o que nós vamos fazer no Brasil. Vamos respeitar a boa ordem posta por Deus na criação. Vamos respeitar a lei de Deus. Com isso nós teremos harmonia. Se nós queremos verdadeiramente o Brasil grande, honesto, virtuoso, com harmonia social e com verdadeiro progresso, a única solução é essa. Não é com conchavos políticos. Não dá certo, está provado, já tem mais de 100 anos de conchavos políticos. Nós estamos sofrendo as consequências. Ainda vemos jornais de ontem e de hoje, porque o presidente da República envolvido num escândalo.
Esse é o caos. Portanto, peçamos a Deus que nos abençoe, que nos ajude e aproveitem esses dias, aliás, o dia de manhã, que vão ver várias conferências, para exatamente debater esses temas. Como fazer o Brasil voltar a ser a terra de Santa Cruz. E com certeza, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, nós venceremos essa batalha, porque a maioria dos brasileiros são conservadores. Com isso, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, eu agradeço a paciência que tiveram me ouvir. Muito obrigado. Para mediar as atividades da mesa de trabalho e as perguntas direcionadas ao palestrante, com a palavra o senhor José Carlos Alves de Matos Sepúlveda da Fonseca. O senhor José Carlos Sepúlveda é discípulo de Plínio Correia de Oliveira, analista político, palestrante, secretário-geral da Casa Imperial e assessor do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. É membro do Instituto Plínio Correia de Oliveira, colabora com a revista Catolicismo e mantém o blog Radar da Mídia. Boa noite a todos. Cabe-me a mim dirigir essa parte das perguntas dirigidas a Dom Bertrand. Dom Bertrand, vou aqui tentando ordenar as perguntas, algumas somando umas às outras aqui, para ver se conseguimos fazer todas. Dr. Éder Luiz Redó, que é delegado de polícia, faz uma pergunta a Dom Bertrand. O senhor concorda que o que está atrapalhando mais o Brasil é o termo politicamente correto? Concordo. Eu é politicamente incorreto. Porque politicamente correto significa hoje está apegado a uma série de slogans e mitos, etc, etc. Foi a questão do ambientalismo. Que é politicamente correto dizer que a Terra está aquecendo, que os oceanos, os portos estão derretendo, que as cidades costeiras vão ser inundadas. Não tem nenhum fundamento. Como é? A lei da palmada. Está na Sagrada Escritura: o bom pai não poupa a vara a seu filho. Nós somos 12 irmãos. E em casa, mamãe era alemã. Havia muita liberdade. Mamãe dava uma liberdade muito grande, mas às vezes era rabo de tatu, né? E eu apanhei muito quando era menina. Eu não era, mas agradeço a minha mãe. Foi sua, delegado de polícia. Muito bem. Não, e hoje em dia a polícia não faz mais nada, né? Queriam que a polícia esperasse que o bandido atirasse primeiro para depois poder revidar. O engenheiro agrônomo Gabriel Castro. Qual a perspectiva para o conservadorismo brasileiro nos próximos anos? E se existe a possibilidade de uma nova monarquia? Eu acrescento mais uma pergunta que vem na mesma linha, que é do Dr. João Neves, servidor público. Ele pergunta o seguinte: primeiro ele faz uma afirmação, que a esquerda mente. Graças a Deus acho que todo mundo já chegou a essa conclusão. Mas a pergunta que ele faz é o seguinte, que se junta às outras. Roger Scruton, o filósofo inglês, disse que os conservadores são chatos, mas eles é que estão certos. Se Dom Bertrand concorda com isso ou não. Eles são chatos, mas eles é que estão certos. Se Dom Bertrand concorda com isso. Eu não digo que são chatos, eu digo que são interessantes. Foi nada mais interessante que ver o passado, estudar o passado, etc., para projetar no futuro. Porque o conservador é fundamentalmente tradicionalista. O que é a palavra tradição? Vem do latim trader, eu trago a experiência do passado, eu aperfeiçoo no futuro, no presente, e a projeto para o futuro. Não ser conservador
É a mesma coisa que um filho recebe a herança paterna e o esbanja. E qual é a perspectiva do conservadorismo para o Brasil e se a monarquia pode ser restaurada? Nós temos tudo para vencer. A monarquia foi imposta ao Brasil por uma minoria. Mas nunca o movimento monárquico foi tão vivo quanto hoje em dia. Há uma coisa que é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, as crianças nascem monárquicas. Uma criança, quando começa a ter o uso da razão, está pensando em princesa, príncipes, reis, etc. Não está pensando em presidente da República, deputado, senador. Se as senhoras estão aqui presentes, se você abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre dois nomes para a loja: a filhinha da primeira dama ou a princesinha? Porque está na índole do povo brasileiro, é monarca, não é republicana. Nós estamos acostumados com a república, a pessoa tende a não... São dogmas que puseram, falsos dogmas politicamente incorretos, que tem que ser, os homens têm que ser todos iguais, que tem, etc, etc. São mitos. Mas esses mitos todos estão caindo por terra. O povo não acredita mais. Nós estamos numa fase histórica muito interessante, porque exatamente nós estamos vendo a queda dos mitos igualitários, das utopias, e a volta da realidade. Quer dizer, nós tivemos um incidente de percurso, a meu ver, que foi a República. Nós temos que voltar para o Brasil nos trilhos, voltar para o Brasil nas vias que foram traçadas pela Divina Providência. Essa é a nossa missão e esse é o futuro do movimento conservador, a meu ver. Se Deus nunca restauração da monarquia, já houve várias. A Espanha, por exemplo, foi república, foi uma tragédia, foi a restauração da monarquia. Não fosse isso, a Espanha seria um caos. E outros países também. Uma pergunta que se liga a essa resposta de Dom Bertrand, Dr. Guilherme Diniz, advogado. Na cultura de massa norte-americana, há muito acerca de regimes monárquicos, com até exaltações a personagens monárquicos. Isso é sinal do apreço dos norte-americanos pela monarquia? A prova está nesse artigo do New York Times que eu publiquei. Nunca o New York Times publicaria uma notícia desse tamanho, grande, uma coroa enorme, a véspera da eleição, se não tivesse público para isso. Aliás, é um aspecto que muito se comenta pouco. Quando houve a independência dos Estados Unidos em 1776, se puseram duas questões iniciais: o regime e a língua. A língua ficou entre o alemão e o inglês. O inglês venceu poucos votos. E o regime, George Washington, que poderia fundar uma nova dinastia, impôs a república. Mas fazia questão de se chamar de majestade até como ex-presidente, por causa da índole monárquica do povo americano. E até hoje, eu vejo, quando eu viajo para os Estados Unidos, todo mundo convida para todos os lados. Porque eles, no fundo, eles têm saudades da monarquia. Porque a hora natural das coisas não é republicana, não adianta. Qual a célula base da sociedade? A família. Qual a estrutura interna de uma família quando isso é político por instituição divina? O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são príncipes herdeiros. Quer queiram, quer não queiram, é isso. Não adianta o pessoal politicamente correto dizer o contrário, porque continua sendo assim. Agora vem uma pergunta de um produtor rural, Dr. Augusto Araújo. Ele pergunta o seguinte: Dom Bertrand, não acha temerário ou ufanista ter essa certeza de um futuro tão predestinado, sendo que há décadas o Brasil já foi considerado o país do futuro, e o que nós observamos é que as pessoas egressas das universidades só pensam num emprego público e os mais humildes anseiam pelo assistencialismo do Estado. E quem paga tudo isso é a iniciativa privada. Somando a isso que ainda temos uma hegemonia do pensamento de esquerda nas universidades, que a meu ver faz um diagnóstico errado dos nossos males, também o fato do Brasil figurar entre os últimos lugares da liberdade económica mundial. Com tudo isso, Dom Bertrand ainda acredita num grande futuro? Graças a Deus, sim. Porque há uma aliança de Deus Nosso Senhor com a nossa pátria. Nós temos a posição da Nossa Senhora Aparecida. E depois é preciso que a gente saiba dizer a verdade.
Eu vou contar um fato também, só para esclarecer essa realidade. Algum tempo atrás fui convidado para dar uma palestra numa faculdade de Direito no Paraná sobre um simpósio República Parlamentarista, República Presidencialista e Monarquia. Na conversa entre os professores, na sala dos professores, enquanto a gente tinha auditório, foi toda a faculdade, em certo momento o diretor da Faculdade de Direito me perguntou, mas Domertan, sobre que prisma Domertan vai apresentar a monarquia? Esse professor, eu vou apresentar a monarquia não só como um regime mais deu certo no Brasil, como um regime mais dá certo no resto do mundo, mas sobretudo um regime melhor que corresponde a Borda do Pós-Deus na criação. E ele deu uma série de explicação do que é o direito natural, que foi a Borda do Pós-Deus, etc. Uma série de exemplos que seriam um pouco longos dar aqui. O professor me disse, bom, Domertan, me pergunte uma pergunta indiscreta. Pois não, professor. Domertan não é vaiado quando diz essas coisas? Não, o senhor vai ver. No fim da palestra, todo mundo aplaudiu, todo mundo tira fotografia junto, para pôr um pouco de sal no ambiente. Só havia um professor comunista que começou a pôr objeções. Bom, é o que eu queria, porque nada melhor que bater na cabeça comunista, ideologicamente, não fisicamente, mas ideologicamente. Agora, eu lhes pergunto, se o senhor não tivesse esperança no futuro, estariam reunidos aqui hoje à noite? Se a senhora e o senhor não tivessem esperança no futuro nossa parte, estariam reunidos aqui? Sob o patrocínio do Instituto Iniciativa? Não estariam. Se estão aqui é que confiam que algo virá. E certamente virá. A história tem algo de pendular. O pêndulo das utopias chegou ao seu topo. Ninguém mais acredita em socialismo. Esses professores não convencem mais os alunos. E, sobretudo, são minorias ainda pequenas, mas de militantes aguerridos que defendem o pensamento conservador. Eu confesso, se eu tivesse a desgraça de ser comunista, eu estaria com as barbas de molho, vendo essas minorias surgirem no Brasil. Porque em toda a cidade do Brasil há minorias assim, minorias que são, porque a história nunca foi feita pelas maiorias também. São minorias ativas, militantes, com formação doutrinária forte, coerente e que saibam enfrentar o ambiente. E é o que os reúne aqui. Se vocês vieram para participar desse simpósio, é porque para estudar isso, para se formarem. Adiante. Marta, mais duas perguntas de pessoas diferentes, mas que se unem. Primeiro, do publicitário Eduardo Meira da Costa. Os brasileiros possuem o pensamento monarquista e não sabem. Gostaria de saber como aceder essa ideia à população mais pobre e ignorante, tendo em vista a ausência da família imperial neste público. Depois, um funcionário público federal, Miguel Ângelo Vila Maior, também diz na mesma linha. É necessário que a monarquia se articule mais com a sociedade, para defender os ideais monárquicos. É necessário que os integrantes da família dos príncipes se mostrem mais, porque ficam parecendo que são diferentes do povo e são elitistas. Bom, a respeito da nossa posição, o meu caro amigo Sepúlveda da Fonseca sabe até que ponto a nossa agenda é cheia. Só que o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande, graças a Deus, por culpa de Dom João VI. Mas é uma bênção que nós temos que saber preservar esse nosso patrimônio. Mas o que nós temos viajados, meus irmãos e eu, pelo Brasil afora, é muita coisa. Mas só, eu do Brasil conheço todos os estados, absolutamente todos, só não conheço o Acre. E não conheço porque eu tinha uma crise, tinha uma conferência marcada, uma crise ciática muito forte, que manteve 53 dias. Mas eu conheço o Brasil, já estive aqui no Mato Grosso Sul várias vezes, no Mato Grosso várias vezes. Aqui no Mato Grosso conheço desde Ponta Porã, Maracaju, Dourados, Fátima do Oeste, lá no Canadá, na divisa com o Paraná e até Rio Verde, lá em cima. Conheço, do estado eu conheço bastante bem o estado. São 5 mil e poucos municípios. Agora, cabe aos senhores, que também não é exatamente, é o princípio de subsidiariedade. Dizia o almirante Tamandaré, às vésperas da Batalha de Humaitá, o Brasil espera que cada um cumpra seu dever.
do mesmo publicitário tem uma outra pergunta que é: além do lado social, do ponto de vista mercadológico, como Dom Bertrand acha possível manifestar o bem-estar econômico no Brasil? Quanto tempo seria necessário para isso? E como isso seria possível na função de chefe de Estado monárquico? Imagine um doente que tem um tumor. Basta tirar o tumor que a própria natureza se encarrega de voltar à vitalidade. No Brasil, cuidado. O Brasil tem um potencial agrícola, um potencial industrial, um potencial mineral. O Brasil tem tudo para recuperar-se. Basta o governo não atrapalhar. Basta o governo estimular. Basta o governo favorecer a livre iniciativa, garantir a propriedade privada, que em 2 tempos o Brasil se recupera. Nós temos experiência no passado sobre isso. Aqui, enfim, tem o coronel ali no auditório. Bom, em 64, o Brasil estava no ponto de cair no regime comunista. O povo saiu às ruas e houve intervenção. Em poucos meses, o país estava limpo, a economia funcionando, houve milagre brasileiro, e não fosse o que foi feito nesse período, nós teríamos um caos energético completo. Não fossem as grandes hidroelétricas feitas, teria um caos energético completo. Toda a infraestrutura vem daquele período. Agora não, agora tem... Para fazer uma hidroelétrica tem que ouvir audiências públicas, tem que ouvir os índios, tem que ouvir isso, ouvir aquilo, são todos manipulados por ONGs. E acabaram decidindo que as hidroelétricas só podem ser fio d'água. Então, no período de seca não tem energia, no período de água tem demais. Então tem que abrir as comportas. Ou as comportas, nem tem uma. É um nonsense, é politicamente correto, né? Por isso é politicamente incorreto nessa matéria também. Uma pergunta que não está assinada, mas que tem a ver com a possibilidade de uma restauração da monarquia. Com total reverência e respeito à Casa Imperial do Brasil, me pergunto, como o monarca reagiria à ascensão de um partido de esquerda democraticamente eleito no Parlamento? No Império havia o Partido Liberal, o Partido Conservador, o Partido Liberal e a partir de 1860 e pouco, o Partido Republicano. Nunca houve limitação nenhuma, mas sempre foi um partido nanico. Chegaram a ter 4 deputados. Na última eleição do Império, em agosto de 1889, eles conseguiram eleger apenas 2. Uma vez perguntaram ao meu irmão, que é o chefe da Casa Imperial, Dom Luís, se ele fosse imperador, mandaria fechar o Partido Comunista. Meu irmão disse: se eu tivesse a desgraça de ser comunista, eu estaria torcendo que fechassem. Porque quando o Partido Comunista estava na clandestinidade, tinha o benefício de ser a vítima do martírio, do mistério, e de aparecer uma força terrível, etc. Bastou que voltasse à legalidade, ficou um partido nanico. Tem aqui uma pergunta do assessor parlamentar, Gustavo Figueiró. Vossa Alteza gostaria que me indicasse publicações, livros, institutos, pessoas e professores para que eu me informasse e pudesse fazer palestras inspiradas, informativas, com soluções claras para os problemas do Brasil, além de aulas de história sobre a alma humana, pois precisamos desenvolver esses pensamentos. O pensamento monárquico tem muitas obras. Tem uma obra muito boa que foi escrita e foi feita uma nova edição recente, chama Parlamentarismo Sim, mas a Brasileira, e que mostrava como é que foi o regime do tempo de Dom Pedro II, que havia os 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, e havia um 4º poder, que era o poder moderador, que era do imperador, que estava no artigo 97 da Constituição Imperial, que dizia que é uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. E é o que falta no Brasil de hoje.
Uma pergunta sobre... Mais perto. Pergunto sobre a situação política atual do Alexandre, fotógrafo. Alteza, qual a vossa análise a respeito da chamada anistia do Caixa 2, a qual suscita inúmeras opiniões pela internet? Ou seja, a anistia dos políticos. Quer dizer, se a anistia do Caixa 2, pura e simplesmente, está legalizado o crime, né? Está justificado o crime. Porque tem o seguinte, é preciso reconhecer que o regime corrompe. Quanto custa uma eleição presidencial? Falam umas objeções, falam da monarquia, não, o esplendor da monarquia vai custar muito caro. Em primeiro lugar, a característica da monarquia no Brasil sempre foi a sobriedade. Mas em segundo lugar, eu dou um outro dado. O Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, na Inglaterra, com todo o seu esplendor, custa 2/3 do Planalto. Eu garanto que a rainha não tem 38 choferes como tinha a presidente Dilma. Porque não é cabine de emprego. Outra pergunta sobre o problema político vem aqui do Guilherme de Souza, académico do curso de Filosofia. Eu resumo um pouco a pergunta, é o seguinte: Dom Bertrand acha que a solução para o caos e a crise seria acabar com os vereadores nas cidades, acabar com o Senado Federal, diminuir o número de parlamentares e deputados federais, reduzindo para 10 deputados para cada estado. Dom Bertrand concorda que isso seria uma solução? O Brasil, a estrutura política do Brasil é fundamentalmente municipalista. O que não deveria, até algum tempo atrás, até alguns anos atrás, o vereador não ganhava. Os mais idosos aqui devem se lembrar. Eu me lembro quando era menino, não ganhavam. Era uma honraria ser vereador. Na Alemanha, político tem uma ajuda de custo no período legislativo. E os períodos legislativos na Alemanha são muito curtos. Apenas uma ajuda de custo. De tal forma que se atrai para a coisa pública as pessoas que querem o bem da nação. Não que eles querem se atrai para a coisa pública, eles querem servir à nação e não servir-se da nação. Mas nós temos um regime que acaba criando um ambiente no qual o pessoal quer se beneficiar. Uma outra pergunta de um académico diz o seguinte: no retorno da monarquia, no eventual retorno da monarquia, como ficaria a questão do pluralismo político? E como seriam as relações, por exemplo, com a CNBB, hoje estão de TD? Bom, primeiro, sobre a questão do pluralismo político. Há um chefe de Estado de um país da América Latina, foi um grande chefe de Estado, Garcia Moreno, no Equador. O lema de governo dele era liberdade para tudo e para todos, menos malfeitores. Então, para aqueles que querem o bem, tenha toda a liberdade, estímulo. Os maus, eventualmente, o quê? Ver o sol nascer quadrado, né? E aqueles que saquearam a nação não podem ficar por isso mesmo, né? Porque o Brasil foi saqueado, literalmente saqueado. Quem está pagando a conta? Não são eles. Um deles diz: não, eu vou devolver parte do que eu roubei no Brasil. Devolveu só 100 milhões de dólares. Um só. Imagina quanto ele ficou. Adiante. Bom, Dom Bertrand, aqui tem uma pergunta que é recorrente em muitos debates, etc., e é interessante, não está assinada, mas é interessante. Mesmo depois do impeachment, o atual governo se mostra péssimo. Por que a monarquia não se impõe, por exemplo, com a ajuda dos militares? Não é uma questão de impor. Meu pai sempre dizia o seguinte: a monarquia deve vir de volta a uma aspiração do conjunto da nação. Não adianta, porque a vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, não é imposta de cima para baixo, vem da vitalidade de um povo virtuoso. O que é preciso, isso sim,
é criar um ambiente pelo qual as forças vivas autênticas da nação tenham voz e vez. Agora nós temos uma máfia que domina a nação. Essa é a realidade. Não vou querer dizer que todos os políticos são desonestos, mas o Rui Barbosa já dizia que na monarquia o parlamento era uma escola de estadista, na república transformou-se numa praça de negócios. Eu não respondi a questão do CNBB. A questão do CNBB é o seguinte: eu sou, graças a Deus, sou católico, apostólico romano. Mas eu tenho que reconhecer que, infelizmente, a CNBB não tem respeitado certos direitos. Por exemplo, o CNBB se manifestar, como se manifestou a favor da Dilma, a favor da reforma agrária, a favor do PNDH, o Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Tem pequenas restrições, mas no total o plano é bom, etc. Como católico, eu não posso concordar. Eu não posso concordar. E por coerência com meus princípios católicos. Por quê? Porque estão violando vários direitos. O PNDH viola o direito da família, viola o direito de propriedade, viola a reforma agrária, viola o direito de propriedade, etc. São direitos naturais. E não sou eu que digo, um bispo me disse que a CNBB é um pequeno grupo que se enquistou na CNBB e que impõe aos bispos uma orientação. O Papa Bento XVI, quando houve a questão dos bispos de São Paulo, que se manifestaram, fizeram uma declaração que não se pode votar em partido que tenha no seu programa o aborto. PT. Caiu o mundo em cima desses bispos. O secretário-geral do CNBB, talvez muitos aqui devem conhecer, falou contra. A CNBB, o presidente entende que a CNBB era contra, o presidente da República falou contra, vários bispos falaram contra, etc. O Papa Bento XVI fez uma declaração, duas declarações muito boas. Uma primeira, ele disse o seguinte: os bispos não só podem, mas devem levantar questões morais por ocasião das eleições presidenciais. Portanto, os bispos de São Paulo fizeram muito bem. Logo depois, fez uma outra declaração dizendo o seguinte: pois o pingo nos is na questão da CNBB. Os bispos respondem diretamente ao Papa. A CNBB não tem o direito de falar em nome do episcopado. A CNBB é um mero órgão informativo e que deve coordenar algumas ações, mas que o bispo responde diretamente ao Papa. Portanto, a CNBB falar em nome dos bispos continuamente não tem o direito. Isso foi o Papa Bento XVI declarou claramente, segundo a doutrina católica, o bispo responde ao Papa, não à CNBB. A CNBB não é um parlamento que fala, mais que um parlamento, uma espécie de não sei, soviético que fala em nome dos bispos. Muito bem. Formamos e saudamos a chegada do senhor Luiz Vilar, um de nossos palestrantes de amanhã. Muito bem-vindo. Convidamos agora a senhorita Ingrid Gonçalves Gomes, tesoureira do Instituto Iniciativa, para realizar a entrega da placa de sócio benemérito do Instituto Iniciativa a Sua Alteza Imperial e Real Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Muito honrado em receber os diplomas de sócio benemérito do Instituto Iniciativa. Muitíssimo obrigado.